Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria e muita força. Hoje, nosso tema é o governo de Dutra. Nosso objetivo é entender a dinâmica política e econômica do Brasil durante o governo do Dutra. Este governo se deu entre 1946 e 1951. Está historicamente inserido no imediato pós-Segunda Guerra Mundial e na democratização do Brasil em 1946. No cenário internacional, foi marcado pela Guerra Fria, um conflito político e ideológico entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Após a vitória, com o apoio de Getúlio Vargas, o general Eurico Gaspar Dutra, empossado em 1946, foi logo formando uma constituinte e buscou elaborar uma nova Constituição, sendo esta publicada no dia 18 de setembro de 1946. A Constituição foi responsável por trazer de volta os direitos políticos e democráticos negados durante a chamada Era Vargas, principalmente o período do Estado Novo. Entre as características principais da Constituição de 1946, podemos citar a República, com 3 poderes bastante definidos, executivo, legislativo e o judiciário. É uma república federalista, com autonomia dos estados e dos municípios, eleições diretas em todos os campos, com um mandato de 5 anos. Conforme o jurista, apesar do avanço que a Constituição de 1946 permite, ela pode ser criticada por alguns fatores, como, por exemplo, apesar de ter ampliado ou determinada a volta à democracia, foi de forma restrita, uma vez que ela nega a grande maioria dos brasileiros naquele momento, ou seja, aos analfabetos e praças militares, o direito do voto. Continuou excluindo os trabalhadores rurais dos direitos trabalhistas e restringiu de forma drástica o direito à greve dos trabalhadores urbanos. No campo político, as ações tomadas pelo governo Dutra durante este período de 1946 a 1951 estava relacionada a um contexto internacional, ou seja, a chamada Guerra Fria, a bipolarização do mundo em 2 blocos hegemônicos. E o governo brasileiro teve que se alinhar e vai alinhar incondicionalmente aos Estados Unidos. Assim, de uma forma rápida, forte e autoritária, iniciou uma forte repressão contra as organizações políticas de trabalhadores, de um modo geral, ligado às esquerdas, ou seja, ligado a esse processo configurado na Guerra Fria. Entre as ações de Dutra no campo político, nós temos, por exemplo, o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e União Soviética. Ou seja, o Brasil optou pelo mundo capitalista, isso era mais do que natural. Posteriormente, o governo brasileiro colocou o Partido Comunista do Brasil na ilegalidade, a partir de um dispositivo constitucional. Assim, no começo de 1948, os políticos eleitos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores e assim por diante, do PCB, tiveram seus mandatos cassados e foram terrivelmente perseguidos. A política de perseguição aos socialistas também foi utilizada pelo governo como justificativa para intervenções nos sindicatos e a repressão aos movimentos de trabalhadores.
Ao todo, o governo Dutra interveio em 143 sindicatos e estipulou condições extremamente rígidas para a realização de greves. Isso gerou fortes críticas ao seu governo na época, sobretudo na eliminação do direito à greve. Segundo os estudos, a economia do governo Dutra pode ser dividida em dois momentos, ou duas fases: a fase liberal e a fase desenvolvimentista. De uma maneira resumida, o governo Dutra optou-se primeiramente por uma política econômica liberal, em seus primeiros anos, nos quais houve um incentivo às importações como forma de combater a alta da inflação. As incorporações sem regulamentação vai ser um processo veementemente grande, e isso vai provocar de forma triste, de forma totalmente bizonha, a gastança de 708 milhões de dólares, equivalente às reservas que o Brasil tinha naquele momento. Ou seja, então vai ser um verdadeiro fracasso, pois apesar de consumir a segunda reserva do mundo, segundo os estudos sociológicos, não desenvolveu o país, não investiu em infraestrutura, não investiu em universidades, não investiu em escolas e assim por diante. No segundo momento, segundo Boris Falso, o destaque vai ser a composição do chamado Plano SALT, que estipulava os investimentos em áreas da saúde, da alimentação, transporte e energia. O plano, segundo o historiador Boris Fausto, mal saiu do papel, mas de qualquer forma a mudança provocou na economia brasileira o crescimento chegou em média de 8%. Outro ponto negativo da política econômica de Dutra foi o fracasso no combate ao custo de vida, sobretudo nas grandes cidades e nas capitais brasileiras. Inflação é sinônimo de custo de vida alto. Enfim, podemos concluir que o governo do general Dutra consolidou com um fracasso ou um governo fracassado no sentido político quanto no sentido econômico. Pois, no sentido político, foi autoritário e desrespeitou a Constituição de 1946, perseguiu os socialistas e interviu nos movimentos sociais e sindicais. Por outro lado, no sentido econômico, foi um fracassado por ter gasto de forma bizonha a segunda reserva em dólares do mundo no pós-guerra e, consequentemente, o Brasil não caminhou, o Brasil se estacionou. É isso aí, vamos que vamos, muito precisamos de estudar e muito precisamos de pesquisar. E para isso precisa-se de investimento. Dê um joinha e vamos que vamos.